Ficou então o Evangelho de João, capítulo 6, né? Acho que a gente ficou na terceira parte. A primeira parte foi a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Toda a questão da providência, do milagre, do poder, né? Depois a gente, acho que na segunda parte, viu só esse trecho do Senhor andando sobre as águas, né? Para nos encontrar ou se revelar a nós de uma forma diferente, uma circunstância diferente. Acho que a gente lembra até como colocou também com Elias. E agora a gente chega nessa terceira parte do capítulo, onde é o Senhor falando dele mesmo, né? O Senhor se revelando àquelas pessoas de uma forma muito mais clara, né? Querendo mesmo que cada um possa conhecer ele como ele de fato é, né? E aí a gente pode ler de repente aqui revezando. Eu vou começar a ler do 25, né? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não me buscai porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Perguntaram-lhe, pois: que havemos de fazer? Praticarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe, então, que sinal pois fazes tu, para que o sejamos e te creiamos? Que operas tu. 32, certo? Isso. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como já vos disse, vos me tendes visto, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer descer do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmurareis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Não o trouxer. Eu não ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu,
para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém. Paz, amados. É um texto um pouco grande, né? Assim, um pouco grande não, um pouco maior do que o comum. Começou onde? Só Começamos no 25, seria a terceira parte do Evangelho de João, capítulo 6, né? A gente pegou a primeira parte, a segunda parte, hoje seria essa terceira parte, né? E, de certa forma, a gente vai lembrar um pouco da reflexão que a gente fez nas últimas segundas, né? Nesse versículo 25, que diz aqui que quando eles encontraram do outro lado do mar, né? Eles perguntaram: mestre, quando você chegou aqui? Né? Esse texto que a gente vai começar a compartilhar agora, uma boa ideia. Esse texto que a gente vai começar a compartilhar agora, refletir junto, né? Começa com essa pergunta do povo, né? Quando o Senhor chegou aqui, né? Isso reforça muito aquilo que a gente vem sempre compartilhando e juntos, né? Essa ideia do tipo de relacionamento que cada um estabelece com o Senhor Jesus, que tipo de vínculo cada um estabelece, né? E aqui nós estamos falando de todos os filhos mesmo, né? Todos aqueles que creram, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não estamos falando aqui dos ímpios, não estamos falando aqui daqueles que não conhecem, não estamos falando daqueles que não são chamados pelo nome dele, não. Estamos falando aqui exatamente de nós, né? Do povo de Deus, do povo que se chama pelo nome dele, né? E essa diferença, ela continua nessa terceira parte. Acho interessante a gente relembrar isso, né? O povo realmente ele se relaciona em picos, em momentos, né? Então assim, quando a gente lê a narrativa do Evangelho, é claro que ela não é contínua 24 horas por dia, né? João falou que se fosse feito dessa forma não haveria livros no mundo para poder registrar todos os feitos do Senhor. Mas assim, a gente repara que o povo está sempre se relacionando de forma estancada, em momentos de circunstância ou em momentos de necessidade. Então o povo já começa a fazer essa pergunta: mas como é que o Senhor chegou aqui? Isso é interessante, porque não dá uma ideia o quê? De estar junto. Não dá uma ideia de continuidade. Mas como é que o Senhor está aqui? Mas como é que isso aconteceu? É como eu tivesse participado de um processo, passou um tempo e depois agora tem uma outra conexão novamente, uma outra relação com o Senhor. E é interessante a gente observar exatamente essa questão do privilégio do discípulo, né? Apesar das tempestades, como a gente narrou na última segunda-feira da luta, mas é uma ideia o quê? De continuidade. Por quê? Porque está sempre com o Senhor. Está sempre com o Senhor na hora de não entender como o pão multiplica, está com o Senhor na hora que sobra certinho um cesto para cada um carregar nas costas, né?
está com o Senhor, né, seja num momento quando está na travessia, encontra Ele na madrugada, né? Então eu acho que o maior privilégio de um discípulo, né, daquele que decide negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, que eu vejo na Escritura, é a continuidade da relação. É a continuidade, a manutenção na presença dele. Ou seja, não tem muito aquela ideia de entrar na presença, dá aquela ideia de andar na presença, né? A gente vai mais para Enoque, andou na presença de Deus e foi tomado para si, né? Ou do próprio salmista, principalmente Davi também, né? Que fala que, na verdade, cada um lá tem uma espécie, ele usa a figura, né? O pardal encontrou ninho, a andorinha ninho para si, mas eu, onde eu moro, onde eu vivo? Nos teus altares, Senhor, né? Então, assim, é essa a ideia da continuidade. A maior riqueza, a maior privilégio que eu acredito, estou falando pessoalmente, assim, que um homem ou uma mulher pode obter, né, é uma relação contínua com Deus, um relacionamento contínuo. Às vezes a gente vê no Antigo Testamento reis que começaram bem e terminaram mal, começaram mal, terminaram bem, começaram bem, ficaram mal, terminaram... Assim, aquela ideia da oscilação, né? Aquela ideia e quando a gente pega alguns servos de Deus, que nós admiramos pela graça de Deus, né? Deus operou na vida deles pela graça. Mas o que impacta quando você olha a vida de Daniel? É a continuidade. É o fato de alguém que teria todos os motivos para se revoltar, para enganar, para se corromper, como nos dias atuais, para roubar a Babilônia. Pô, tô aqui, sou escravo, me tirou da minha terra. Pô, tinham 123, imagina, mais de 100 províncias. O cara era um governador, o que ele podia fazer? O nego está entregando aqui vamos dizer assim, a púrpura, o tecido, o linho fino do fulano de tal, vou deixar a parte aqui. Pô, você imagina naquela época, com o controle que tem hoje, o nível de corrupção, naquela época, o nível de corrupção, né? Mas foi alguém que decidiu o quê? Andar continuamente, sendo livre, sendo escravo. Sendo uma pessoa que tinha que até o que comer as pessoas decidiam, ou já sendo uma posição de governador, né? Se a gente pega os exemplos de José também, né? Então, assim, não estamos nem falando no caso do tropeço individual do erro, porque todos nós pecamos, né? Não estamos falando dessa questão de errar. Até quando erra com Deus e aprende com Deus e levanta com Deus. O que a gente está falando é dessa ideia de continuidade. É uma coisa muito importante no discípulo separar, né? Uma coisa é o cara errar e persistir no erro porque ele quer aquele caminho. Olha como é que é diferente. Senhor, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau. Ele não diz assim, vê se há algum mal. Isso é tranquilo que vai ter, é óbvio. Ele diz, é algum caminho mau. O caminho dá uma ideia de quê? De continuidade. Vê se tem algum caminho mau, arranca-o e guia-me pelo caminho eterno, né? Então, assim, os tropeços, todos os servos de Deus, o Senhor faz questão de registrar, de colocar aqui até para a gente poder conhecer, saber e poder confirmar e testificar, como o Tiago fala, são homens sujeitos às mesmas paixões como nós, né? Então, assim, o que eu consigo perceber já nesse primeiro versículo é essa ideia, é essa pergunta que não cabe. Mas como é que o senhor chegou aqui? Assim, não está junto, não anda junto, então, né? E é tão interessante que, diante de uma pergunta dessa, o que a gente espera que Jesus respondesse? Se a gente for bem sincero, João, assim, o que eu esperaria? O cara faz uma pergunta dessa, mestre, quando chegaste aqui? A hora que eu cheguei. Isso. Cheguei ontem. Cheguei anteontem, não é assim? É uma coisa bem assim, né? Normal. Eu, por exemplo, achei absurdo, né? Caramba e tal. Não respondeu, o cara perguntou, né? Na verdade, ele respondeu sempre que ele perguntou. É que ele não perguntou realmente o que o coração dele queria perguntar. Essa é a questão. Jesus tem a habilidade de responder não o que a nossa boca pergunta, mas o que o nosso coração no oculto gostaria de falar e às vezes, né, não proclama ou não diz. Então Jesus respondeu. A verdade é que, então, já entrou, agora a gente vai ver aqui o Senhor já entrando num processo de descortinar os corações. Veja bem, no primeiro momento, isso que é legal da gente ver dessas etapas. No primeiro momento,
alimentar, providenciar, fazer os sinais. Você não tem nenhum problema, nenhum conflito, nada, né? É tranquilo revelar o seu poder, a sua glória, né? Manifestar realmente para que as pessoas vendo possam crer nele, né? Mas a gente repara no segundo momento, já como a gente comentou na outra segunda-feira, né? Não só conhecer o Senhor nesse momento, mas conhecer o Senhor nas noites escuras de tempestade da vida. No terceiro agora, ele vai descortinar os corações. Então ele coloca assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Olha só, às vezes o Senhor está trabalhando na gente para a gente amadurecer, para a gente não seguir Ele por causa do milagre. Mas aqui o povo está num estágio tão superficial que ele não está seguindo o Senhor nem por causa do milagre. Não é nem por causa do sinal, é por causa da fome mesmo. Só por isso. Se o pão veio do milagre, se veio da mercearia, se veio do menino que vende, de onde viu, está nem interessado. Não está nem absolutamente interessado. Se eu vou levar o cara vai ser curado aqui, na macumba, no freio, não sei da... O cara está nem interessado. O que ele quer é ser o quê? Curado. Né? Assim, aqui mostra um momento assim de superficialidade mesmo. Então, o que o Senhor vai fazer? Ele vai se revelar. Né? O amor dele ele por amor vai se revelar. Então ele diz assim, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então ele vai se revelar através dessa circunstância de necessidade que ele mesmo proveu. Então ele falou assim: olha, eu sei que vocês estavam com fome, por isso eu provi a fome de vocês. Vi que vocês estavam sem comer, e aí eu dei de graça isso, por favor mesmo, para que vocês pudessem se alimentar. Isso é normal. Todas as vezes que vocês tiverem essa necessidade, eu vou suprir. Né? Mas na frente ele vai falar sobre o lírio do campo, sobre as aves do céu. Né? Mas o que ele vai começar a tentar ensinar agora ao povo, né, mas não anda, né, não se move por essa situação. Né? Busca algo que é mais valioso, que é mais duradouro, que é mais interior, né? Então, eles perguntaram assim: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Olha só. Então, começou uma interação aqui, né? Eles perguntam: o que a gente tem que fazer para fazer essa obra? Então, eu espero, assim, também numa outra resposta muito simples, é que o Senhor dissesse alguma coisa para fazer. Meia dúzia de regra. Assim, bom, é isso para fazer essa situação. E o Senhor responde assim, João, né? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Olha que coisa interessante. Então o Senhor tira toda a direção do agir, do fazer alguma coisa, e coloca tudo isso no coração, coloca isso no crer. É claro que a gente lembra de outras vezes ter compartilhado que aqui a palavra crer para o judeu, né, é um pacotezinho, um combozinho de palavras, né? Ele não existe crer nessa raiz aqui sem estar associado a obedecer, né? Então, obviamente, quando ele está falando assim, crer uma continuidade, né, de acreditar no sentido de obedecer àquele que ele enviou, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala assim: a obra é essa. Então, qual é a obra? O que a gente tem que fazer? Aí a gente espera o quê? Pega esse jarro, põe ali, faz isso, vai lá, prega aqui, prega ali, vai. E aí o que ele fala, a obra é essa. É você ouvir o que ele diz e fazer. Essa é a obra. Olha que coisa interessante. Então, ele não permite que essa obra fique descolada. Dá um copo d'água para aquele cara, faz isso, faz assado, só faz essa situação, faz ali, vai ali, visita. Ele não permite isso. Para que as pessoas não possam fazer isso com um fim em si mesmo. Então o que é que tem que fazer? Tem que visitar, por exemplo, vou dar um exemplo simples, ir no hospital de câncer, que é uma coisa muito nobre. Então, todo mundo vai fazer isso. Mas ele não quer isso nesse sentido.
Ele quer que a gente ouça Ele, e se Ele nos disser naquele momento para a gente fazer aquilo, que a gente vá lá e faça. Olha que coisa interessante. Então, mais uma vez a gente volta, que a gente está falando de uma vida de quê? De continuidade. E claro que tem pessoas que podem usar isso de uma forma errada, e sentar e se acomodar, vou esperar o Senhor falar alguma coisa. A gente não está falando de acomodação, de zona de conforto, a gente não está falando disso. A gente não está falando de dar lugar à nossa carne. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de continuidade de relação. Ou seja, eu vou ouvir e conforme eu ouço, eu vou fazer. Esse é o modelo que ele estabeleceu no relacionamento dele com o pai. Eu não falo nada que eu não tiver escutado meu pai falar, e eu não faço nada que eu não veja meu pai fazer. Como é que ele estabelece a relação dele conosco? Exatamente igual. Qual é o mandamento? O que a gente tem que fazer da obra de Deus? Aí ele vem e joga um princípio elementar. E fala assim, o que você tem que fazer? Você tem que crer naquele que ele enviou. Só que como é que vem essa fé? Ouvindo, mas ouvindo do coração. E andando com ele. Né? Isso para o povo, imagina, é uma coisa que choca muito, ainda mais quando tem um relacionamento superficial, porque vai dar uma ideia de continuidade. Pô, vou ficar preso com esse cara. Se ele já me diz que pelo menos segunda, quarta, sexta eu tenho que fazer tal coisa, beleza, terça, quinta, sábado e domingo é meu. Eu me viro e tal, não sei o que, eu pego esse tempinho, eu faço isso e eu desenrolo, eu faço alguma coisa. Eu venho aqui, dou o que é de Deus e tal, aquela historinha e tal. Mas, puxa vida, dessa forma o que vai acontecer? Dessa forma vai acontecer que eu sou dele e ele é meu. E aí eu não tenho nada mais na minha vida fora dele. Então é um processo de rendição muito mais profundo. E aí é o que o Senhor está revelando. E é o que ele ganhou com os discípulos e o que ele queria ganhar com todos aqueles que chegassem a ele. O objetivo do Senhor mesmo, né? Em amor. Né? Então o pessoal fala assim, o grupo, né? Que sinal miraculoso você vai mostrar para que nós vejamos e creiamos em ti? O que você fará? Aí eles comparam. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer pão do céu. Então, olha só. Aí chega uma situação. Para eles crerem, eles querem o quê? Ver. E a fé vem pelo ver? Não vem pelo ver. Até porque esse próprio exemplo que o povo citou, eles viram, mas não creram. Não é o que dizem Hebreus? Como eles não associaram a fé às promessas, então o quê? Eles morreram no deserto. Então, você vê que mais uma vez o povo quer se basear em cima de um princípio equivocado. Ele quer ver para crer. Mas eles tinham alguns dias antes visto um milagre tremendo. Aliás, eles estavam seguindo o Senhor, né, por causa da fome, de comer e tal, mas essa comida tinha vindo de uma forma miraculosa. E mesmo assim você vê que eles vão pedir o quê? Mais um sinal. Então também isso é prova de um relacionamento estancado, de um relacionamento não contínuo, que todo momento quer prova. Todo momento quer assim, não, Deus, se tu é comigo, então age assim, assim, assim. Deus, se hoje tu quer falar comigo, então fala aqui. Deus, se você... Isso no início não há problema nenhum. Entenda bem, a gente não está emitindo nenhuma crítica, não está colidindo com nada disso, né? A gente entende que isso é perfeitamente normal, mas assim como uma atitude de uma criança de 2 anos não é normal com uma pessoa de 45, então uma pessoa que chegou agora conhecendo o Senhor e está se relacionando com Ele, não deveria perpetuar um comportamento depois de 10, 15 anos andando com o Senhor. Então é só disso que a gente está falando. Então aqui, na verdade, o relacionamento estancado, né, ele realmente torna aquela pessoa muito enfraquecida, sem crescimento espiritual, sem conhecimento do Deus que ela serve. Então ocorre essa oscilação e o tempo todo a pessoa quer o quê? A pessoa quer ver. Se ela não vê, ela se perde, né? Então assim, se amanhã cair uma bomba que destruir esse prédio, o cara chegar e tiver tudo queimado, para ele acabou Deus, porque o lugar que ele se relaciona com Deus é aqui, ou é lá no pau da fome, ou é no outro lugar onde cada irmão se reúne, né? Ele não consegue ver que, calma aí, isso é só uma bomba, é só aqui e tal, mas pode sentar no meio-fio, qualquer lugar e conversar, ler a palavra, reunir e invocar o nome do Senhor, né?
Isso foi algo que aconteceu ali na época com os judeus, né? Então eles tinham aquele apego mesmo pelo templo. Os judeus eram a nação que mais construiu e derrubou templos na história, né? Assim, cidade construída e reconstruída, e o templo e todos aqueles lugares, aquelas construções sagradas. E eles tiveram uma revelação clara do Espírito, e aí eles entenderam que, seja no alpendre de Salomão, seja de casa em casa, como diz Atos 3, seja, não importa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, falando em nome do Senhor, ali o Senhor estará manifesto. Então, eles ganharam essa realidade, eles partiram para dentro. Qualquer lugar é qualquer lugar, na beira do rio, debaixo da mangueira, era lugar de reunir, lugar de invocar o nome do Senhor e tal, e eles avançaram nisso, né? Mas aqui a gente está vendo um povo que está sendo, né, que tem uma característica muito religiosa, né? Que, veja bem, está seguindo a Jesus, pelo motivo errado, mas está seguindo. Saiu de um lado, atravessou, chegou do outro lado, né? E aí vem essa reflexão também. Seguir a Jesus é tudo? Não, né? Porque cada um pode seguir a Jesus por um motivo, né? E aí o que o Senhor sonda e esquadrinha o nosso coração é o motivo pelo qual a gente está seguindo Ele, né? Então tem pessoas que podem estar seguindo Ele pelo pão, tem pessoas que podem estar seguindo Ele com medo do inferno, tem pessoas que podem estar seguindo Ele com medo de morrer, tem pessoas que podem... Existem N motivos que pode levar uma pessoa a seguir o Senhor, né? E na verdade o que o Senhor está aqui conversando com o povo é que o povo possa seguir Ele por quem Ele é. Só que o povo só vai descobrir quem o Senhor é se der uma ideia de quê? De continuidade. Se amanhã acordar com Ele, se amanhã almoçar com Ele, se amanhã dormir com Ele, se amanhã lanchar com Ele, se amanhã viajar com Ele, se amanhã for para o trabalho com Ele, se amanhã ver um filme com Ele, se amanhã for à praia com Ele, se amanhã jogar bola com Ele, se amanhã socorrer os irmãos com Ele, se amanhã fizer... Então, olha como é que isso é real, porque hoje a pessoa do Espírito Santo está entre nós, está conduzindo a gente, né? Então, o que é o convite do Senhor para a gente? É que a gente possa fazer tudo isso com Ele. Ou seja, então a vida do Senhor está só no culto? Não, a vida do Senhor também está no futebolzinho que os irmãos jogam. A vida do Senhor também está no almoço que a gente faz junto e senta para comer. A vida do Senhor também está no fato de quando a gente senta para ter um momento de lazer, pegar um jogo, brincar. A vida do Senhor também está nisso. E aí, quando a gente não tem mais uma vida estanque ou deslocada, ou seja, de relações que são, é no culto, agora acabou o culto, agora o irmão está liberado, é aquela ideia do culto e do lazer, que acontece muito em alguns retiros. Não, agora é buscar Deus, agora você, por que isso? Por que necessário? Não estou falando que não seja necessário, entenda bem, mais uma vez, não estou tecendo crítica, mas isso só se faz necessário pela superficialidade da minha vida cristã. Pela minha. Porque não seria necessário, é o que o Senhor falou. Porque por amor não tem lei, cara. Porque se essa relação não fosse estanque, o que aconteceria, Débora? A gente estaria ali no momento de culto, 2, 3 ia começar a tocar um violão, ia fluir um louvor, os irmãos iam orar e tal, daqui a pouco ia estar no futebol, o irmão fazer alguma coisa, daqui a pouco, no final do futebol, você vai estar orando na quadra, como eu já vi momentos assim, já vivi momentos assim, e o pessoal parar e orar e tudo e tal, por quê? Porque a pessoa ia discernir que a vida do Senhor não está enquadrada naquilo, ela não pega a vida de Deus e consegue colocar no lugar. O homem não tem esse poder. O homem não tem esse poder de pegar, não, a vida de Deus está aqui, a vida de Deus está nesse momento. Não. A gente sabe que existem momentos de ensino, existem momentos de adoração, existem momentos de comunhão, existem momentos de oração, de intercessão. A gente não está alheio a essa verdade, né? E a esses momentos de responsabilidade. Como a gente sabe que tem momentos para almoçar, tem momentos para dormir, tem momentos para limpar a casa, isso é tranquilo. Mas o que a gente está falando é que todos esses momentos a gente deve fazer no Senhor. Não só nesses que parecem ser do Senhor, mas em todos, né? Então, assim, é interessante que o povo está querendo ver. O povo quer uma coisa. E isso é muito prático no cristianismo atual. Entendeu? Por exemplo, se a gente reunir o nome do Senhor, o Senhor está aqui. Mas a questão não é o Senhor estar aqui. A questão é qual dos discípulos vai perceber o Senhor aqui. Porque muitos vão esperar um aleijado levantar para entender que o Senhor está ali. E aí, de repente, só porque o aleijado andou, ele vai levantar e começar a dar glória, 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 aleluia, milagre.
Então, na verdade, ele está fazendo aquilo por quê? Porque o Senhor está ali ou porque ele viu aquela manifestação, entendeu? Isso é parte da minha superficialidade. Mais uma vez, não estou tecendo uma crítica. Porque o dia que eu vi a perna de um irmão crescer na minha frente, eu virei para o meu pai, que ele estava do meu lado, e falei, pai, eu não estou acreditando, a perna do cara está crescendo. Eu estava a alguns metros, entendeu? E aí aquilo era prova o quê? Era prova da minha incredulidade, era prova da minha superficialidade, era prova disso tudo. Eu estava vendo, mas aquilo me impactava. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível, olha só a minha declaração. Meu Deus, não é possível. É Pedro falando, Senhor, eu não como de jeito nenhum. É a gente, entendeu? Não, mas isso assim, Deus trazendo também para curar, para tratar, para trazer uma nova realidade, para tentar implantar em nós uma nova realidade espiritual. Entendeu? A realidade não de fazer daquilo uma mesmice, mas de saber que o nosso Deus faz aquilo. E aquilo é tão importante quanto o irmão que se conserta com o outro e pede perdão. Aquilo é tão importante como alguém que fez uma reflexão, vai voltar para casa e vai repensar no modo como ele falou com os filhos aquela semana. Porque a vida do Senhor está em todos esses aspectos. Está manifestando em todos esses aspectos. E aí você ganha o quê? Você ganha maturidade para você poder ver isso, para você poder discernir isso. Né? E talvez no momento que o culto pode estar em silêncio, Deus pode estar agindo poderosamente. Né? Então assim, o Senhor falou assim, olha, declarou Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que deu esse pão do céu. O cara fala assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, porque aqui tá meio fraco e tal, não sei o quê, né? Tô falando essas situações que eu já vivi lá no passado e tal, vamos trazer uma situação, vamos fazer isso com os jovens, com os adolescentes e tal, não sei o quê, porque lá tem isso. Cara, assim, passa tempo, você chega à seguinte conclusão, que realmente a obra é do Espírito. Quando alguém faz qualquer coisa fora, que não foi o Espírito que moveu, foi o homem, pode atrair momentaneamente, mas a Escritura diz que não permanece. Não permanece, não digo institucionalmente falando, não permanece como vida para aquelas pessoas que estão exercendo aquilo, entendeu? É só um momento. De fato, é só aquele momento que está acontecendo. Então, assim, o Senhor está falando claro para eles, olha, cara, os pais de vocês viveram uma situação de um milagre, porque caiu o pão do céu. Mas igual o pão que eu dei para vocês, que foi uma situação também, um milagre. Como aquele pão caía, meu pai mandou, fui eu que mandei, olha que interessante, né? Então, não é essa a questão, vocês não têm que estar focados nisso. Foi algo sobrenatural, foi algo miraculoso, mas assim, existe uma coisa acontecendo agora diante dos olhos de vocês, que é que meu pai me enviou, e eu sou o verdadeiro pão. Aquele que comer de mim jamais vai ter fome. E vocês não estão querendo comer de mim. Olha só que coisa doida. O povo de Deus não quer o quê? Deus. Aí você fala assim, Rafael, mas isso é só naquele tempo. Não. Isso é em todo momento da história da antiga aliança, se a gente estudar a história da igreja também. Né? O cristianismo sem Cristo. Né? Ou seja, chega um momento, os judeus fizeram isso, e a gente também, os judeus fizeram o quê? Senhor, Samuel, arruma um rei para governar a gente. Porque a gente quer ser como as outras nações. Que um rei sai à nossa frente. Aí Samuel ficou triste, o que o Senhor falou com ele? Fica tranquilo, Samuel. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a quem? A mim. Eles querem ser igual aos outros, eles não querem que eu seja o rei deles, eles não querem o que eu estou proporcionando para eles. Isso aconteceu, Isaías reforça depois, Jeremias, vem uma sequência, depois na vinda do próprio Senhor, eles também não querem. E depois o próprio agir do Espírito Santo ao longo dos 2000 anos da história da igreja também não quer. Fala assim, não, está muito complicado esse negócio do mover do Espírito aí, não, cara, vamos fazer alguma coisa, ó. O negócio é o seguinte, o que virou o cristianismo? O cristianismo virou o culto, e o culto é assim, acabou. Só se estudar a história da igreja. Tudo que você faz hoje como prática de liturgia, amigo, tem pelo menos mais de 500 anos. Falta da maneira como a gente senta, ou como a gente ora, ou como a gente ouve uma palavra, um cântico, uma oferta. Se faz assim. E vai se continuar fazendo assim. Isso pode ser novo para a gente que está chegando no Evangelho, mas onde está a questão? Quando o Senhor fala assim, olha, a vida não está nisso. A vida não está nessa prática. A vida não está na instituição religiosa. A vida está em mim. Aí exatamente quando as pessoas
têm os olhos descortinados, elas vão fazer as mesmas coisas que aquelas outras pessoas estão fazendo, mas elas estão recebendo vida. Porque elas estão fazendo aquilo olhando para o autor e consumador da fé. E as outras estão fazendo aquilo como um fim em si mesmo. Né? Então, a igreja também vem há 2000 anos e muitos exemplos podem ser citados, né, para a gente evidenciar exatamente falhas semelhantes. Né? Então ele diz assim, quando o Senhor fala isso, ele diz assim, olha, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Sabe o que é interessante? Eles disseram assim, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você lembra que discurso? Da mulher samaritana, não é? Senhor, me dá sempre dessa água. Não é assim? Se o Senhor chegar aqui e falar qualquer coisa, que a gente faça uma conta e seja bom, a gente vai falar assim, Senhor, faz sempre isso comigo. Se Jesus chegasse em pessoa e falasse aqui com a gente, ó, isso, a gente age igual esse, Senhor, então faz isso comigo. Não, então pode, então minha vida é tua, então não sei o que, então é isso, então, né, lembrando lá da oração de Jacó, né? Só que Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha a ideia que ele está colocando, vir e crer. Então, chegar e continuar. Olha a ideia da continuidade de novo. O povo queria essa continuidade? O povo queria essa relação? Não. Entendeu? O povo de repente queria o quê? Não queria saber do Senhor segunda, terça, quarta. Não, o povo queria chegar lá no sábado, no caso deles que era o Shabá, e apresentar as dificuldades dele, as lutas dele, para que Deus pudesse fazer o quê? Alguma coisa por aquilo. Parece similar com os dias atuais? Parece, né? É diferente. Você vê, quando você tem essa relação, você vê que a graça do Senhor Jesus Cristo faz com que você viva nele. Porque se você parar para pensar, no tempo de Daniel tinha templo? Estava destruído, não estava? Mas quantas vezes Daniel orava? Voltado para Jerusalém. Pô, mas não tinha templo. Quantas vezes ele louvava? O salmista diz, sete vezes te louvarei durante o dia. Uma linguagem poética e tudo. Pô, não tinha templo. Então, quando existe uma relação contínua, então o ato de orar, de adorar, na época de ler o Torá e os profetas, se dava como? Se dava por essa relação. E não pela liturgia que poderia estabelecer aquela relação em si, né? Paz, amados. Então, assim, então o Senhor está falando exatamente isso. Olha, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Olha que coisa interessante. Pô, mas eles não creem, mas eles estavam lá, o Senhor multiplicou, eles viram o pão, eles vieram até aqui, eles não creem. Então o que é esse crer? Eles não creem que o Senhor pode multiplicar pão? Não, tudo bem. Mas o que é, voltando, o que é esse crer, como a gente falou no início? Olha só, o crer e o se manter é uma relação de continuidade. Isso eu não quero. Entendeu? É muito parecido com o que a gente brinca às vezes, a gente ouve no nosso passado, na nossa vida, né? Quando a gente ouve aquela história assim, que o cara namorava, mas quando a noiva dele, a namorada dele, cercava ele, Rodrigão, para casar, que ele falava, não, vamos pensar, não está na hora, mais para frente, não é assim? Vamos deixar amadurecer. 10 anos, 15 anos. Na verdade, o que acontece? Ele não queria realmente o relacionamento em si. Ele queria desfrutar de algumas benécias de um pseudo-relacionamento. Mas ele não queria estabelecer aquele relacionamento. E quando você não quer estabelecer aquele relacionamento, é porque você acredita, aí não estamos falando, acredita que aquilo não vale a pena. Né? Porque a pessoa, por outro lado, que encontra alguém
ela não vê um peso abrir mão de toda a liberdade dela para estar com uma única pessoa. Ela, pelo contrário, ela vê um privilégio. Puxa, acertei na lota. Você não vê, às vezes, os velhinhos chegando aqui com 40, 50 anos de casado e falam assim, caramba, olhando a juventude e falam, meu Deus, eu acertei na lota e tal. Super grato pela companheira que Deus deu a ele. Então, assim, tudo é uma questão de perspectiva. Então, a gente fala assim, pô, calma aí, eu sou muito novo para andar com Deus, parceiro. Que história é essa? Mas tem, pô, muita coisa aí e tal. Porque andar com Deus para ele é um peso. Né? Tem uns que chegam e andam com Deus, mas são com o irmão mais velho ainda. Pô, estou andando com Deus, aquele cara não vale nada, mas eu estou aqui na luta, eu estou batalhando. Na verdade, ele vê igual. A única diferença é que ele não quer ter o fim do cara. Entendeu? Mas qual é a diferença? É aquela pessoa que no fim vê que, calma aí, pô, estou sendo privilegiado de estar aqui. Caramba, tudo é graça. Pô, estou aqui, é graça. O Senhor está transformando minha vida, é graça. O Senhor está me ensinando, é graça. O Senhor está me levando a obedecer, é graça. Poxa, como eu sou privilegiado. Olha só que coisa interessante. É o que o salmista fala também. Como eu sou uma pessoa privilegiada. O que eu vou fazer para poder dar a Ti por todos os bens que o Senhor tem feito? Sim, posso dar para o Senhor, não tem absolutamente nada. O cara se vê como um cara privilegiado por estar com o Senhor e no Senhor. Então, estamos falando desse tipo de profundidade de relação que o Senhor quer estabelecer, né? Está estabelecendo com os discípulos, mas o povo não quer. Então ele diz assim, ó, vocês não querem ver a mim, perdão, vocês me viram, mas não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então a gente tem certeza que o Senhor vai receber todos aqueles que forem até Ele. E que a vontade do Pai é que o Filho não perca nenhum. Então olha que segurança tremenda. Então, não é Ele que vai perder. Somos nós que podemos deixar, como alguns vão abandonar aqui na quarta e última parte do capítulo 6, né, do Evangelho de João. Né? Mas assim, ninguém pode tirar uma pessoa das mãos do Senhor. O diabo não pode arrebatar ninguém das mãos do Senhor Jesus. Né? Não pode tirar, na verdade, ele não tem esse poder de tocar na vida, né, de alguém que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem. Pode ter as questões que o Senhor permite, trata, vários exemplos bíblicos que tem. Mas em termos de tocar, não pode. Sem permissão, não. Ele tem que ir lá, como ele falar no Pai, pedir permissão para ser andar a vida de Pedro. Ele tem que ir lá na situação de Jó para ter autorização. Ele não tem autorização para tocar na vida de nenhum homem, de nenhuma mulher que está coberto pelo sangue do Cordeiro. Agora, essa pessoa sim pode abrir mão disso e retroceder. Aí diz Pedro que é como um cão que vomita e depois come o seu próprio vômito, né? O estado agora fica pior do que o estado primeiro, né? Então ele diz assim, olha, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, né? Então olha o que a gente está refletindo aqui novamente, né? Esse olhar para o Filho, não estamos falando de um olhar físico, agora a gente está olhando para a bateria, olhando para a parede, né? Esse olhar para o Filho é encontrar no Filho o único caminho de vida. É olhar para o Filho como quando você vai ter que caminhar, você vai ter que olhar para uma direção, né? Quando você vai escolher um caminho, você vai ter que olhar. Então, no sentido de olhar, no sentido de continuidade também. De olhar, cara, saber quem é o Senhor, aquilo que Ele fez pela gente, né? A gente não crê só em Jesus, porque a Escritura diz que o diabo também crê e estremece. A gente crê na pessoa dele e crê no que Ele fez por nós. Isso é uma diferença muito grande. A gente crê na pessoa dele e crê no que Ele fez por nós. Então, a gente crê que Ele se entregou no nosso lugar. A gente crê que Ele pagou a nossa dívida. A gente crê que Ele carregou a nossa enfermidade. A gente crê que Ele fez uma entrega de amor, mesmo quando eu era inimigo dele, ou na minha mente tinha inimizade para com Deus.
Então, isso é revelado. Isso traz um constrangimento no nosso coração, por isso que Paulo fala que o amor de Deus nos constrange. E por causa dessa realidade de alguém que só te ama, só faz o bem, só se moveu na sua direção, por mais que eu não tivesse consciência, né? Mas cuidou, zelou, livrou, guardou, conduziu, e aquilo faz com que a gente de fato se renda a esse amor e permita não só agora que ele faça isso, mas faça isso com a nossa concordância, no sentido assim, da nossa rendição. Sim, Senhor, eu quero. Senhor, assim, me conduz. Senhor, me direciona, né? O que é um homem andar sem a direção de Deus? Né? O pessoal fala que todos os caminhos levam a Deus, né? Tu pode pegar qualquer rua que você vai chegar em Madureira. Você pode fazer qualquer opção que você vai chegar lá naquele propósito. Não, a gente sabe que é uma frase muito mística, né? A gente sabe, se você tem um propósito, você vai direcionar todos os seus pensamentos e suas reflexões em relação àquele propósito, né? Então, quando a gente está falando, o texto fala assim, porque minha vontade é essa, que eles olhem para mim, né? Ele subiu naquele madeiro para isso. Ele nos atraiu, ele falou assim, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei muitos a mim. Então, através do sacrifício, ele nos atraiu a ele. Ele chamou a nossa atenção para ele. Calma aí, alguém fez alguma coisa por nós. É o que o Paulo fala em Romanos 5, ele diz assim, porque por um justo alguém de repente até se animaria em morrer, mas por um pecador, por alguém cheio de dívida, como eu, que não tenho valor nenhum, uma pessoa que nasce, vai ficar 70 anos, morre, passou e ninguém sabe nem quem é o Juquinho, o Rafael, e ele fazer aquilo exatamente por nós, ou seja, ele não fez só coletivamente. Se só tivesse o Rodrigão, ele morreria só pelo Rodrigão. Se só tivesse o João, ele morreria só por você, João. Deus amou o mundo, tudo bem, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho, mas a gente repara que esse amor também ele é individual. A gente sente ele não só num coletivo, mas a gente sente ele na nossa vida através de muitas pistas que Deus deixa pra gente, através da sua palavra, da fé, porque cremos, e quando nós refletimos ao longo da nossa vida, percebemos o amor de Deus cuidando, livrando e guardando o tempo todo. Assim, podia esse cara nem botar vírus isso aqui, nem botar aqui e tal, e você, aquela situação, caramba, só pode ter sido Deus que me guardou ali. Você vai refletindo, você vai vendo também o cuidado e o amor de Deus com a sua vida, com a minha vida individualmente, além do amor dele, né, derramado por todos, até por aqueles que não creem, né? Então, assim, isso para o povo, para a pessoa que não quer ter continuidade de relação, é muito difícil. Porque já viu aquele discurso assim, não, eu evito ficar pedindo as coisas para Deus, né, que eu quase não faço nada por ele, eu vou ficar pedindo direto, né, não quero incomodar. Eu já ouvi muito isso e tal, né? Então, aquela relação de que o Deva falou outro dia, que uma pessoa falou isso, né? Deus está lá, ele não mexe comigo, eu também não mexo com ele, né? Estava contando também que ele ouviu isso. Então, assim, cara, existe um grande problema, que não tem a ver com religião. Existe um grande problema, uma ruptura entre o Criador e a criatura. Com o pecado, com a queda, houve uma ruptura. Existe um problema de relacionamento. Algo foi desligado, algo foi bloqueado, um caminho foi fechado, um véu foi colocado. Existe um problema, não adianta o cara tentar procurar uma religião para resolver o problema dele. O problema não é a religião. O problema que existe no universo foi a ruptura entre o Criador e a criatura. E ninguém da parte da criatura poderia restabelecer essa relação com o Criador, com o Todo-Poderoso, com o Pai. E aí vem quem? Jesus Cristo, que está se revelando agora, e fala assim, eu vim para resolver, esse é o problema. O resto, a situação do pão que tu comeu, a situação, a lutinha da semana passada, isso, aquilo, meu irmão, você vai ter até o último dia na terra. Isso não adianta, isso não é foco para a oração, para resolver problema. O grande, o mega, o tera problema, como diz a juventude aí, é essa ruptura. E eu vim e rasguei esse véu
abri um novo e vivo caminho no meu sangue, me tornei mediador entre Deus Pai e os homens, Jesus Cristo homem, né? Salpiquei o meu sangue, purifiquei, justifiquei, regenerei, me tornei cabeça de uma nova raça, para que agora todos aqueles que creem, não sejam só criaturas, como a gente mencionou em João capítulo 1, se tornem, né, filhos de Deus e tenham um relacionamento com Deus. Então, se a gente fizer uma reflexão rápida assim, Deus está atrás de quê? De obra ou de relacionamento? Relacionamento. Deus está atrás de coisas ou de relacionamento? De relacionamento. Agora, dentro do relacionamento existe o agir? Existe. Pergunta do povo. O que devemos fazer para realizar a obra de Deus? O que vocês devem? Vocês devem crer, ouvir o que eu falo e fazer. Mas aí esse fazer não está descolado do relacionamento. Ele não é aquele fazer para dar aquela aliviada na nossa consciência. Já viu quando às vezes o irmão falta o culto? Falta o culto é uma expressão errada de falar, mas assim acontece, né? Falta o culto, aí você vê que a pessoa, para ficar às vezes numa opressão, ela assim, fala assim, pô, irmão, não, irmão, aqui não deu para vir, porque às vezes o cara já quer se justificar, meu irmão. Porque vir para o culto para ele ainda é uma situação assim, caraca, eu estou em falta com Deus. Entendeu? Porque não existe ainda, onde existe o Espírito de Deus, existe liberdade. Não existe negligência, existe liberdade. A liberdade sempre acompanha a responsabilidade. Entendeu? O que o irmão que amadureceu nisso, ele vai falar, qual é o importante? O importante é estar em Cristo. Eu tenho uma responsabilidade. Se algo aconteceu e eu não vi, puxa, que pena que eu não pude estar com os meus irmãos, para estar assim, de alguma forma, a gente juntos ali com o Senhor e tal, numa assembleia e tudo, né? Mas o Senhor pode ter dirigido ele para uma situação A, B ou C, mas ele tem o discernimento da continuidade do relacionamento. Quando essa pessoa não tem, ela se sente culpada porque não está. Mas se ela está, muitas vezes é só para aliviar o quê? A consciência dela, de que ela esteve. Porque aí fica tranquilo, ninguém vai cobrar nada. Pô. Entendeu como é que assim, como é que é o início? Ninguém vai cobrar nada. E ela também vai se sentir bem. Pô, fui lá e tal, assim, dizimei, eu ouvi o Senhor, adorei, foi tremendo, tanto testemunho lá, irmão, para contar e tal. Cara, isso é uma praga, isso é o que Jesus fala, isso impregna a nossa alma de coisas ruins, né? Porque isso faz com que a gente não perceba o tamanho da nossa dívida, o tamanho da nossa gratidão que deveria ser com Ele, a continuidade do relacionamento, né? Então esses tipos de ensino foram levando a igreja a ter um relacionamento muitas vezes estancado, às vezes, né, você encontra o irmão, lógico, por isso que a gente está falando, a gente não está tecendo crítica, às vezes a pessoa está falando aquilo porque ela foi ensinada assim, é o que ela recebeu. Então assim, não é uma crítica, mas se pela graça o irmão puder sair dessa condição e vir para uma condição de continuidade, não de buscar a fonte, mas de ser a fonte, não de buscar a luz, mas ser a luz do mundo, aí, opa, então calma aí, então o reino de Deus está se manifestando. Então não estamos falando de evangelho mais uma vez, estamos falando que houve uma religação aqui, houve um relacionamento contínuo, e se existe um relacionamento contínuo, existe uma manifestação do céu na terra. Isso vai trazer. Não que aquela pessoa é mais crente, mas não, porque existe um relacionamento contínuo, né? Então assim, ele diz assim, com isso os judeus começaram a criticar Jesus e tal, porque eu sou o pão e tudo, e pegando ele de tudo aquela que desceu do céu, Jesus respondeu assim, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Olha que coisa linda. Quem estava ali ensinando? Deus. A profecia estava se cumprindo diante deles. Eles estavam sendo ensinados por Deus, mas não conseguiam reconhecer isso. Voltamos ao primeiro versículo dessa terceira parte. Quando o Senhor chegou aqui? Relacionamento estancado, falta de continuidade. Quando o Senhor chegou aqui, a gente não estava, não acompanhou, não seguiu o processo, não esteve junto. O que João fala lá? Primeira carta de João. Porque nós estivemos com ele o tempo todo, nós ouvimos e tocamos a respeito do verbo da vida, dá uma ideia de continuidade. Dá uma ideia de continuidade. Então a questão não é só da presença, é a continuidade na presença.
E isso a gente não está falando que não existem erros, falhas, tropeços ou pecados. Eles existem. Todos os homens que andaram com Deus tiveram essa situação. Então, a gente deve focar, a gente deve dar o foco exacerbado, assim, muito chamativo pelo pecado? Não, a gente deveria, na verdade, dar mais foco à continuidade do relacionamento com Deus. E os erros seriam parte desse processo de correção, de disciplina, de crescimento, de amadurecimento. Eu nunca vou ficar em cima do meu filho com erro, marretando a vida toda. Amanhã, com 20 anos, ele crescendo, eu falo assim, mas tu errou aquilo. Não, por que a gente faz isso como crente? O maluco cometeu aquele erro, passa 10 anos, aquele maluco cometeu aquele erro. Por quê? Porque o nosso relacionamento é estancado. Porque a gente olha por partes, a gente segmenta a vida, a gente tem chave, trabalho, igreja, não sei o quê. Isso. Agora é hora de fazer isso, agora muda a chave. Não entra ou sai na mesma dimensão, entendeu? Cara, você pode ter uma visão de Deus aqui no culto ou no trabalho. Você está trabalhando e Deus te dá uma visão e você, meu Deus, o que você está querendo me mostrar? Continuidade de relacionamento. É o que Elias falava. Assim diz o Senhor, cujo Deus anda continuamente na sua presença. Então não tinha revelação porque estava dentro do templo. Às vezes estava na caverna, às vezes estava lá os soldados perseguindo ele, às vezes estava em qualquer situação. Você vê que mesmo no momento de aflição dele, dentro de uma caverna, ele estava conversando com Deus. Por isso que eu estou falando, não estamos fantasiando. Não estamos dizendo que vai ser o mundo da Alice lá, o Homem de Lata, o Cachorro, o Mil Maravilhas. Não estamos falando que é isso, não. Mas estamos falando que é uma continuidade. Pode estar na pista, mas está na presença de Deus. Pode estar na angústia, como Elias, mas está na presença. Dentro da angústia, está discutindo, está discutindo com Deus. Está falando com Ele, está levando suas queixas a Ele, está pleiteando com Ele. É o que Ele fala em Isaías, venham, arrazoemos. O que é isso? Venham, vamos conversar sobre esse problema. Cheguem para mim, porque o povo estava fazendo isso, mas estava fazendo isso aonde? Longe, distante. Sabe aquele funcionário que reclama, mas não quer chegar diante do chefe dele e falar assim, pô, João, queria trocar uma ideia contigo, cara, sabe o que eu estou achando? Estou pensando isso. Ele não quer fazer isso. Ele quer fazer o quê? Reclamar. Longe. Ele não quer vir aqui. Era isso que Israel estava. O que ele estava falando? Vem cá. Vamos chegar aqui junto, vamos arrazoar, vamos conversar sobre o que vocês estão colocando. Eu vou ouvir vocês, cara. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não, vem cá, eu vou ouvir vocês. Era a função do sacerdote, né? Depois eu vou falar com vocês, era a função profética na época. Falar vocês, vou ouvir vocês. Agora, não queiram me ensinar como cuidar e tratar vocês. Porque eu sou o vosso Deus. Uma coisa linda. Dizer isso aqui, não. Eu sei como eu cuido de vocês. Vocês são meu povo. Sei exatamente todas as circunstâncias que eu preciso fazer, onde eu abro, onde eu fecho, onde eu aperto, onde eu levanto, onde eu desço. Tudo eu sei. Isso aí você isso aí não tem conversa com isso não. Entendeu? Agora, traz o pleito, o que você acha que está ruim? O que você acha que está ruim na vida? Vem, traz aqui, conversa, fala. Por quê? Porque esse processo é um processo de ensino. Eu vou falar, pô, Senhor, é como Jó. Assim, pô, Senhor, que eu não acho isso. Mas já pensou naquela situação? Por que essa você acha que não merece? Por que toda vez que aparece uma vaga e algum colega é promovido, você fala assim, pô, mas aquele cara não merecia estar ali. Pô, tô há tanto tempo esperando, caramba, a empresa é assim, tal. Mas por que quando você é promovido, e nem sempre quando você é promovido, você é o melhor, por que você não acha injusto? Por que você fala assim, opa, chegou a minha hora, bênção, glória a Deus, aleluia. Então assim, por que você reflete me questionando a respeito desses aspectos, mas dos outros, que eu fluo, abençoo, por graça, faço, sem merecimento, impulsiono o livro, você não questiona? É merecimento? Então, esse processo de chegar e conversar com Deus traz o quê? Traz amadurecimento, traz uma reflexão mais sólida, né? Aí, puxa, Senhor, me perdoa, o Senhor está certo, meu Pai, caramba. Foi que já falou, puxa vida, eu falei das coisas que eram grandes demais para mim, eu me arrependo no pó e na cinza, não quero nem continuar esse assunto. Falou assim, quero nem continuar esse assunto. Não, agora vamos continuar, Deus falou para ele. Né? Aqui ele falou, né? Cinge os seus lombos porque eu vou continuar a fazer perguntas para você. Né? E avançou ali naquela situação. Mas o que trouxe essa proximidade, essa relação? Né? Trouxe um crescimento muito grande. Então assim,
Eu creio que o Senhor esteja falando muito com o povo, tentando bater na porta do coração do povo o seguinte: não fica em cima se está bom ou ruim. Não fica em cima se você está cansado espiritualmente ou não. Não fica em cima se as coisas estão legais ou não. Não fica em cima se as coisas estão dando certo ou não. Não fica em cima se as coisas que eu tinha com expectativa acontecendo ou não. Fica em cima de mim. Isso é o rochedo da salvação. Isso te dá paz e segurança. Porque se não estiver legal, você vai ter paz e segurança. Se estiver legal, você vai ter paz e segurança. Porque vocês não vão estar nada em cima do... O que eles falaram? Senhor, então, mostra ou faz um milagre. Isso vai fazer o quê? Isso vai toda hora gerar murmuração. Porque vai ver o mar, vai murmurar. Vai ver a rocha abrir, vai murmurar depois. Vai vir a cordonise, vai murmurar depois. Vai vir não sei o que. Não, isso não vai resolver. Porque tinha uma prostituta morando dentro de uma cidade que nunca viu nada. E só quando chegou a palavra de Deus, ela ouviu e creu. E arriscou a vida dela, e pôs a vida dela em risco, da família dela, para pegar a galera lá e botar os espias, proteger e tal. Porque ela creu. Então, o Senhor estava aqui, não me esquece, esse não é o padrão de relacionamento. O cara que quer ver se relaciona de forma estancada, separada, oscilante, murmurante, não vai. Então assim, olhem para mim, eu sou esse pão, né? Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei a vida pelo mundo, né? Realmente a gente colocar no lugar aqui das pessoas é muito. Eu fico imaginando se eu estivesse naquele momento histórico ouvindo esse discurso, assim, caraca, o que significa isso? Você vê que é só por revelação. Você nunca vai conseguir convencer ninguém desse discurso, humanamente é impossível. Por isso que nosso papel é só pregar nele. Quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, né? Os judeus começaram a discutir exaltadamente, ficaram exaltados. Como pode ser que esse homem ofereça sua carne para comermos? Toda essa coisa interessante. Ele ia oferecer mesmo. Ele ia literalmente oferecer o corpo dele, né? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Para pensar quantas milhões de pessoas hoje em dia, em alguns domingos, outros dias, comem o pão e bebem o vinho, cara. Eu parou pensar nisso? Numa congregação local, não. Mais de 100 e poucos países, milhões de pessoas que creem no Senhor. E essa palavra, todos os dias, semanas, meses, continuam fielmente acontecendo. As pessoas comendo o pão, tomando o vinho, né? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, Rodrigão leu, é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. O que fala a carne e o sangue? Ele, quando levanta aquele cálice, pouco antes de ir em direção à sua morte, ele diz o quê? Esse é o sangue da nova aliança. Então você está falando de aliança. Olha só como é que a coisa volta de novo. A aliança está falando do quê? De relacionamento, de unicidade, de exclusividade. Voltou de novo nessa questão, né? Então o Senhor olha se uma pessoa é mais do que a outra, isso, aquilo. O Senhor olha se a pessoa tem o quê? Aliança com Ele. Irmãos, no final é isso que vai valer. É que os critérios criados ao longo da história deturparam muitas das medições, né? Então o ministério abençoado aqui tem muita gente, uma pessoa assim que é muito assim, outra assim, então são todas. Não, para Deus não existe isso. Deus tem uma aliança. Olha, esse é o cálice da nova aliança. É o meu sangue que é dado por vós. Então estamos falando de uma aliança tão poderosa, seria incapaz de ser desfeita, né? E o Senhor propôs essa aliança para ter o quê? Uma continuidade de relacionamento. Só que na terra não, que ele diz em Apocalipse: porque eu serei eternamente o Deus de vocês, vocês serão eternamente o meu povo, eu serei eternamente o pai de vocês, e vocês serão eternamente os meus filhos.
A aliança não é uma aliança enquanto nós estamos aqui. Essa aliança é uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Porque quando nós chegarmos lá, irmão, seja no dia que o Senhor voltar ou se nós partirmos antes, nós vamos estar diante da pessoa que fez essa aliança. Nós vamos estar diante do homem que também é Deus, que fez essa aliança conosco. Derramou o seu sangue. E nós aqui, por fé, o bebemos todas as vezes que nos reunimos até que ele venha. Dá um aspecto diferente da gente perceber a ceia. Não é assim? O Deva falou outro dia que tinha um rapaz que sofreu um acidente, né? Bateu e tal, caiu, aí sangue descendo, né? Você contou, né? Ele falou que olhou aquilo ali e ficou espantado. O que ele viu ali? Ele viu um corpo e ele viu do lado o quê? O sangue. E ele falou assim, o rapaz está morto. Né? O Levítico diz que a vida do corpo está no sangue. Né? Quando você olha aqui a ceia e vê o vinho e o pão, o que você está vendo aqui espiritualmente? Um morto. Você está vendo o sangue separado do quê? Do corpo. O que é a ceia? É relembrar a sua morte até que ele venha. Também fala de futuro, da esperança. Né? Então, o Senhor estava tentando revelar tudo isso ao povo. Estava tentando revelar toda essa realidade espiritual. Olha só, que eu vim fazer algo tão forte, é algo tão profundo. Quando eu subir naquela cruz, eu entregar minha vida, o sangue sair do meu corpo, eu reclinar minha cabeça, eu vou dizer uma frase para o meu pai. Tudo está consumado. Tudo. Não vai faltar absolutamente nada da parte de Deus para fazer. Nada, absolutamente nada da parte de Deus para fazer. Tudo foi consumado. Naquele momento que diz a Escritura, o véu se rasgou. Jesus desceu às profundezas, fez cativo o cativeiro, deu dons aos homens, subiu. Meu irmão, foi abrindo tudo. Os querubins que estavam o quê? No jardim do Éden, que estavam bloqueando com aquela espada, tiveram que abrir. Por quê? Porque um homem estava voltando para lá. Quem? Jesus Cristo, o homem. Estava adentrando de novo. Então, todos os problemas criados por causa da queda e do pecado estavam resolvidos na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quando Paulo entendeu isso, ele parou de viver pelo certo e errado. E olha que ele viveu uma vida toda pelo certo e errado. Pô, hoje eu fiz certo, hoje eu errei, hoje eu fiz errado. Não, ele falou assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Parceiro, o que eu falhar por algum motivo, ele vai me ensinar, ele vai me corrigir, vai admoestar. Não é assim que a gente faz? Se eu estou vendo que a Sara está fazendo melhor, está varrendo, mas não está varrendo direito, eu posso até ensinar ela a varrer melhor. Mas se eu estou vendo que ela está fazendo o corpo mole, o que eu vou fazer? Vou dar uma dura, né, Dela? Como é que é o Senhor com a gente como pai? A gente quer controlar os irmãos, cara. A gente quer saber, pô, mas aquele cara, a gente quer controlar a vida das pessoas, entendeu? Às vezes a gente quer ser até o Espírito Santo na vida das pessoas. Pode ficar tranquilo, Deus conhece cada um, como levanta, como dorme, se é verdade, se não é, se crê, se não crê, se tem aparência, se não tem aparência, Deus conhece tudo. Ele vai tratar, vai cuidar, vai sondar, vai esquadrinhar, vai saber tudo, né? Rapaz, que horas são? Então que bom, é porque hoje a Clarice não está em casa. Aí tem uma moça cuidando das crianças, mas eu tenho horário para render ela, né? Que ela está no plantão. Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, né? Aí, todo aquele que come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Todo aquele que come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha a ideia da continuidade. Sempre a ideia da continuidade, né? Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Olha também que olha o que ele está tentando trazer para o povo. Cara, amanhã eu posso multiplicar, eu posso dar um negocinho que vai pescar, vai ter uma moeda dentro. Isso aí está tudo resolvido, fica tranquilo. Viva por mim. Viva por mim. Que a ideia às vezes daquele cara, né, que fala assim, meu Deus, eu morreria pela minha mulher.
Na verdade, pode ser até verdade, ele morreria pela mulher dele, mas ele não viveria pela mulher dele. Porque todo dia ele prova isso. Quando ele cai no pau com ela. Então a história não é morrer por Jesus. A história é viver em Jesus. Aí está a situação. É viver nele com ele. Então é isso que ele está tentando trazer ao povo. Ele está se revelando. E quando ele se revela, a motivação do coração do povo aparece. Não tem jeito. E aquilo se torna o quê? Um escândalo. Mas na verdade o escândalo não está no Senhor. O escândalo está na motivação do coração deles. Mas para encobrir a motivação do coração deles, o que eles fazem? Eles dizem que o escândalo está no Senhor. E começam a levantar todo um motim contra ele. Mas na verdade o escândalo, o absurdo, está no coração, não no Senhor. Então ele fecha assim: este é o pão que desceu do céu. Aí ele fecha: os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão dele viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Eu acredito assim que é um desafio muito, muito grande, mas que é totalmente possível, porque a gente olhou, a gente tem registro. Deus se preocupou em registrar pessoas que não tinham absolutamente a mínima capacidade, e por causa da obra do Espírito Santo, essa obra foi feita. Por que ele registrou isso? Por que ele fala isso com a gente, nos ensina? Para que a gente possa crer nisso, irmãos. Não é uma coisa impossível. Não é uma coisa fora. Não é uma coisa de outra esfera, de outra... Não é. O Senhor veio até nós. Deus se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. Manifestou o seu perdão, o seu amor. Ele fez essa obra, ele se entregou de fato, ele consumou toda essa obra. E ele nos disse agora: o que eu devo fazer? Eu devo crer, eu devo ouvir, eu devo seguir. A vida simples de relacionamento: ouvir, seguir. Fui tocado, me inclinei para aquela situação. Era essa a situação. Às vezes são situações simples, né? Às vezes é uma pessoa que vem, que confronta e o Espírito fala contigo: trata ela bem. Aí você vai lá e, mesmo sendo contra a nossa vontade, trata aquela pessoa bem. O Senhor tem alguma coisa ali que depois, ao longo do dia, vai trabalhar ali naquela situação. Então, o que eu queria assim, resumir realmente é essa ideia dessa continuidade mesmo, dessa manutenção de relacionamento. De não procurar quando existe... Isso acontece também às vezes com o próprio casal, né? A mulher vai falar com um cara porque está precisando comprar alguma coisa. Ele vai falar: amor, não sei o que, estava bem pensando naquele negócio e tal. Ou o cara vai falar com ela porque quer sair ou quer namorar. Então assim, eles se procuram sempre porque precisam de alguma coisa. Mas fora daquilo tem pouco diálogo. Se a gente refletir isso para o mundo espiritual, também é uma realidade. A pessoa... Você fala assim: ora, a pessoa ora meia hora, ora mais. Aí a pessoa ora uma meia hora, uma hora. Agora ora mais. Eu falo: pô, mas eu não tenho mais o que orar. Assim, mas como assim você não tem que orar? Como assim você não tem mais o que orar, cara? Você está falando com o teu pai. Tem aqui mais de não sei quantas milhares de promessas que ele fez para você, relacionado com o teu futuro, com a tua eternidade, antes de você nascer e tudo. Cara, tem milhões de coisas, de perguntas de como fazer, mas não me interessa. O que Jesus falou para o povo, assim, ele já falou assim: eu já revelei, mas vocês não têm interesse em me conhecer, vocês não têm interesse em saber quem eu sou de fato, vocês não têm interesse, não tem. E aí eu volto a falar: é o privilégio do discípulo, que tem o confronto, tem a obra da cruz, tem um tratar diário, mas tem o privilégio, irmãos, de ter todos os momentos do seu dia com ele. Acho que isso, sabe? Você dirige com ele, você pega o ônibus com ele, você acorda com ele, dá uma almoça, em todos os momentos ele pode... Até quando a gente se perde em algum pensamento,
Depois a gente pensa assim, puxa, Senhor, caramba, se isso acontecesse eu estava... Puxa vida. Eu não sei o que vocês refletiram ou pensam a respeito disso, assim.